É isso aí, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do seu canal Thiago de Araújo, voltando para BH depois de quase 10 dias, né, fora, cobrindo o Galo no Paraguai. Uma logística complicada, mas repetindo, né, o ano passado na Libertadores, um gosto amargo, né, porque além de jornalista, hoje a gente tem esse trabalho, mas a vida inteira atleticano. Eu quero hoje bater esse papo aqui como atleticano, né? Não só como jornalista, enfim, vou contar um pouquinho do trabalho também que a gente fez, foi muito legal. Agradecendo aí, né, os grandes patrocinadores, a gente tem a Brazon, purificadores de água, a gente tem também a Autocar, nossa, que ajudou bastante, obrigado a galera da Autocar. Temos também o melhor burger da vida, né, o Avenue Burger Shop, olha só, hein, Roselanche, Roselanche é genial, um beijo para a família Roselanche. Também temos a Manutencel, né? Seu iPhone estragou, chama Manu, isso aí. E também Camisa Raiz. E colocando aqui para vocês, né? Camisa Raiz, sucesso. E o Aqua Mais. Mandar um abraço aí para o Bernardo, para toda a equipe, o Klinger, que nos ajudaram muito, né? Sempre acreditaram no nosso trabalho. Então o Aqua Mais é o novo parque aquático aí. O melhor parque aquático de Minas, daqui a pouquinho tá pronto. Eu tô chegando, vou fazer imagens diretamente aí das obras do Aquamais. Então, um beijo para a equipe do Aquamais. Infelizmente eu não pude trazer aí do Paraguai esse título para essa galera toda, né? Nossos patrocinadores que foram responsáveis, né, pela nossa cobertura por aqui, que foi um sucesso, tirando essa parte aí do Galo. E eu quero falar sobre isso, né? Como torcedor, eu acho que a gente tem o direito, né, de falar como torcedor, porque depois da perda do título, eu vi uma catarse, né, uma erupção de sentimentos de todas as partes, jogadores, torcida, diretoria, quer dizer, todo mundo em parafuso, né, que foi um título muito importante que a gente perdeu, porque ele abriria para o ano que vem a possibilidade de uma receita melhor, de uma programação melhor com relação a investimentos, e era um título que teoricamente traria de volta um pouco a paz que se perdeu há algum tempo entre torcida e clube, e eu queria falar exatamente sobre isso. Cara, eu desde pequeno, eu sou atleticano muito em função da própria torcida, né? A torcida sempre foi o que me incentivou a ser atleticano, porque o perfil da torcida, as ações, as atitudes da torcida sempre me inspiraram, né? E ela acabava inspirando o nosso dia a dia, né? De superação, todo mundo com seus problemas, e a torcida do Galo, pelas dificuldades que a gente conhecidamente já passou, a gente sempre teve uma história de superação que acabou inspirando, né, a vida de todos nós, pelo menos a minha foi muito embasada nisso. Mas como apaixonado pela torcida que eu sou, eu queria abrir um parênteses para a gente poder fazer uma reflexão, né? Vi muita coisa acontecendo, cara. O Galo hoje se tornou um polvo, assim. São vários braços, cada um indo para um lado. E isso é o que eu chamo a atenção, que vem acontecendo de um tempo para cá. Não só a questão da SAF, né? Já vem acontecendo uma divisão na própria torcida. Eu acho que a própria polarização da comunicação hoje tem muito a ver com isso, e essa influência, né, no futebol. Hoje você vai no X, né, um antigo Twitter, você vai falar qualquer coisa, cara, muita gente vomitando e desejando mal ao Galo e maldizendo o Galo, quer dizer, atleticano fazendo isso. Isso me deixa muito triste, porque não é só os jogadores que erraram, comissão técnica que erraram, diretoria que errou, e errou sim, vamos falar sobre isso, mas a torcida também, tirando a galera do Paraguai, isso não se... né, eu não falo da turma que estava lá no Paraguai, que vou te falar que são guerreiros, né? Todos nós que fomos, como torcedores, como jornalistas, enfim, cada um com suas dificuldades, mas eu queria falar a torcida durante o ano, e não só esse ano, já vem acontecendo isso, né? Um distanciamento da diretoria, jogadores, enfim, e torcida. Ninguém mereceu esse título esse ano, e eu explico. Ninguém mereceu esse título esse ano. O que a gente vê hoje, né, no cenário atleticano, tanto na parte da torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica, é uma desunião total e completa, né? A gente não tem uma unidade
e a unidade que sempre nos fez ser mais forte. Não unidade de pensamentos, cada um sempre pensou de um jeito, você tem opiniões divergentes, mas, cara, é um sentimento diferente que eu tenho visto hoje com essa torcida, principalmente da internet mais nova, uma torcida enraivada, enfurecida, mas com um pouco pragmatismo, né, para alguns movimentos. Ah, Thiago, a culpa é da torcida? Também. Vamos fazer um retrospecto para a gente poder analisar o ano, né? A gente começou o ano com a chegada do Cuca. Esse mesmo Cuca que a gente, todos nós, né, pelo menos a grande maioria, apoiou. Eu, inclusive. Queria muito a vinda do Cuca. A maior parte da torcida também, a gente fez várias enquetes. E a gente sempre teve um elenco caro. Qualificado, caro, mas não eficiente. Então a gente tem um valor hoje muito alto de um elenco que não consegue ter a eficiência, aqueles 10% a mais. Pô, Thiago, foi um vexame o que aconteceu no Paraguai. Estava ouvindo o Edu Panzi falar e ele falou, cara, não classificou como vexame e eu também não. Eu vejo que o Galo chegou numa final, a frustração é tão grande que nos traz um sentimento de revolta que acaba, às vezes, enebriando aí todo o raciocínio e também colocando uma nuvem, né, sobre um raciocínio um pouco mais coerente. Mas, cara, chegar na final não é para qualquer um e nós não perdemos para o Lanús, a gente perdeu nos pênaltis. Então a gente teve um jogo muito abaixo do que a gente está acostumado a fazer. O Lanús foi um time medonho, assim, eu nunca vi um time chegar numa final com um repertório tão baixo como o Lanús. O Galo ainda criou oportunidades, bola na trave, 2 chances do Biel, a gente vai falar sobre ele também, mas um time muito frágil se comparado aos times que a gente enfrentou no ano passado. Se a gente comparar com o Flamengo e o Botafogo, os 2 times no ano passado eram superiores ao time do Galo tecnicamente. Então foi uma perda de título ano passado, pelo menos, entre aspas, compreensível, tirando a questão da expulsão do Botafogo, é um assunto que a gente já falou por aqui. Mas eram times superiores, então você fala, pô, perdemos para times melhores. E esse ano não foi assim. Esse ano a gente perdeu para um time pior. E uma terceira final em que a gente é vice-campeão. Então, vamos tentar, sem querer colocar culpados, apontar, eu acho que não é o momento disso. Eu vou falar ao final do vídeo a minha sugestão, né, para que a gente possa vislumbrar tempos melhores. Eu acho que se tem algum culpado é a não unidade de todos os envolvidos. Isso eu falo de diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida, imprensa, youtubers, vamos colocar quem vocês quiserem. Eu vi um palco muito preocupante depois da perda final. Cara, virou a lacrolândia, assim. Muita gente lacrando, muita gente indo para rede social, esbravejando, em alguns casos de forma autêntica, em outros se perdendo em personagens, né? E aí eu me pergunto se isso faz bem ao clube. Quando o desabafo é natural, acho que faz bem, acho que é uma coisa importante. O vomitar, né, da torcida, da imprensa, é importante também, né, da própria diretoria, dos jogadores. Eu acho que é um momento de, como eu falei, né, uma catarse, né, você expulsar aquele sentimento preso. Isso é absolutamente normal devido a mais um ano muito frustrante. Mas em alguns casos cria-se e aumenta um abismo entre a diretoria, jogadores, comissão e a própria torcida. E isso é muito ruim, porque muita gente não entendeu que o Atlético hoje tem dono. Mal, bem, podem escolher e fazerem as suas análises, mas hoje o Galo tem dono. E esse dono, ele detém praticamente o maior percentual do clube. E aí é onde mora o problema. Todas as vezes que por algum acaso o Atlético tiver dificuldades no futebol, as narrativas vão voltar mesmo. Essa SAF, isso. As pessoas precisam entender que isso é irreversível. O Atlético hoje tem dono, ponto. Até quando vamos ficar voltando nesse assunto de SAF, que é uma coisa que acaba tirando o foco do que realmente é importante. A parte administrativa do Atlético, ela vem sendo feita com uma reformulação, na minha opinião,
importante para o clube atualmente. A parte do futebol é uma parte que, apesar de vir chegando, né, nesses últimos anos, o Atlético vem sendo um time competitivo sim, mas não tem sido suficiente para poder chegar em alguns títulos que, nesse ano, especificamente esse título da Sul-Americana, eram muito mais propensos para o nosso clube e era muito importante para a gente. E aí, quando você pega então no prospecto profissional, no futebol, está faltando um percentual, está faltando aquele 10% a mais para que a gente consiga chegar. E isso é sintomático, porque vem acontecendo de forma sistemática e isso então tem um erro no futebol. Isso para mim é muito claro. Esse erro ele vem de planejamento, ele vem de reformulação, vem de métricas da escolha de técnicos, vem de métricas da escolha do SIGA junto com o departamento técnico e do futebol. Então precisa mudar. Então a parte do futebol é como se fosse um setor de uma empresa que não vem sendo eficiente suficientemente para atingir os objetivos mínimos que nós temos, então ela precisa ser reformulada. Se tem culpado A ou B, se vai ser injusto com um C ou D, não interessa, a mudança ela precisa acontecer. E os donos sabem disso. Ano passado para esse ano tivemos uma reformulação também visceral e que não foi suficiente ainda o suficiente para a gente alcançar os nossos objetivos. E ela foi feita. E vai ter que ser feita outra reformulação. Doa a quem doer. Então, essa é uma constatação. Isso não é uma opinião, isso é uma constatação. A gente não pode ficar à mercê de um elenco tão caro e tão ineficiente. Se você pegar o custo-benefício do time do Atlético hoje, ele é um custo-benefício ruim. É um time caro, é um elenco caro, que produz pouco tendo em vista esses últimos anos. Então, é preciso se tornar um time mais novo, mais barato e mais eficiente. Então, como vai ser feito isso? Acho que o primeiro degrau é o Sampaoli. E o Sampaoli este que foi escolhido pela torcida praticamente, né? Então, a torcida falou, a diretoria, que me surpreendeu, achei que ia bater de frente, porque eles não queriam o Sampaoli, abriu mão, trouxe a pedido da torcida, o Sampaoli, surpreendentemente, ele voltou mais tranquilo, ele voltou mais dócil, menos arrogante, um pouco mais pé no chão, e o tempo que ele esteve aqui não foi suficiente para ele conseguir trazer um título ainda para nós, mas trouxe uma evolução. Acredito eu que no ano que vem, quando tivermos uma reformulação desse elenco e sob a batuta dele, acredito que a gente possa julgar o trabalho dele com um pouco mais de clareza e justiça, né? Ele pegou um time esse ano em andamento, tentou consertar o que ele podia e não teve tempo e não conseguiu. No ano que vem, com novas peças avalizadas por ele, eu acho que a gente vai poder trazer aí uma avaliação um pouco mais justa com relação ao trabalho dele. Fato é que essa mudança precisa acontecer, fato. Isso aí ninguém questiona. O que eu questiono é uma análise da torcida, né? Que no Paraguai deu um show, então não falo da torcida do Paraguai, que, pô, todos os sacrifícios que a gente viu histórias maravilhosas, enfim. Mas durante o ano a torcida ficou muito ausente dos campos, da arena, e não foi só por causa de dinheiro não, né? Colocou-se, a arena é cara, é elite e tal, mas existiram promoções, existiram preços acessíveis e mesmo assim a arena ficou vazia. Então a unidade entre torcida, clube e diretoria, ela precisa voltar a acontecer. A não ser que você queira se desligar do Atlético, eu tenho uma notícia ruim para você. Essa situação dos donos da SAF não vai mudar. Eles vão continuar sendo donos. Se você acha bom, se acha ruim, você tem todo direito, mas eles vão continuar a ser donos. A opção nossa como torcida é de estar juntos nesse processo ou não. Thiago, mas eles não ouvem a torcida, enfim. Acho que esse ano foi uma aula para eles, para entenderem que precisa ser feito algo de forma mais enérgica. E eu acho que ficou muito claro nesses movimentos, principalmente do Lianco, e eu queria comentar sobre, né? Gente, eu sou de uma época, eu tenho 48 anos, eu sou de uma época que a gente ia numa pelada jogar, dava uma entrada mais dura num amigo, e o cara empurrava a gente empurrava o cara, trocava um palavrão, quase saía no braço, e depois da pelada
a gente tomava uma cerveja e pedia desculpa um para o outro e jurava amizade eterna. E eu acho que eu vejo um pouco assim no futebol. Eu vejo muita gente hoje analisando o Lianco, analisando o torcedor. Gente, estávamos no Paraguai, no campo Defensores del Chaco, tomados de uma passionalidade que estava transbordando qualquer razoabilidade. Cara, é perfeitamente normal você ter de um lado excesso e do outro lado excesso. Então você teve um excesso do torcedor. Ah, Thiago, mas o torcedor é sagrado. Claro que é sagrado. Mas do outro lado também tem gente, tem ser humano. O cara também tá lá, defendeu o parceiro de trabalho dele, que eu acho também louvável. Mas é difícil você analisar. Ah, porque ele foi justo, foi injusto, que ele foi... Cara, num momento de explosão emocional. Então, gente, menos, né? Uma torcida, ou uma parte dessa torcida que quer lacrar, que quer falar, que quer, sabe, perpetuar uma situação que foi tão passional. Eu acho que a gente tem que, nesse ponto, eu acho que a gente ter um lado nostálgico, né, do futebol é muito importante. Então vamos lembrar, né, dessas peladas, desses momentos de fúria que nós temos, todos nós temos, né, como torcedor, como jornalista, como pessoa, como família. E nessa hora, cobrar razão é muito difícil, tendo tanta paixão envolvida. Então, o que cabia nessa situação? Gente, vamos passar uma régua nisso. Foi um momento de explosão que a gente teve. Tá, desculpa aqui, desculpa ali, bora para frente, vamos partir para outra. E então eu acho que alimentou-se uma situação que não era para ser alimentada. Como nas peladas, era para a gente ter ali depois tomado uma cerveja e tá tudo resolvido. Mas hoje o Atlético é palco para muita lacração. E isso tem prejudicado o Atlético, para mim, numa proporção igual ou pior de uma má contratação, de situações que são alheias à vontade do torcedor. Então esse palco negativo que vem trazendo e alimentando esse sentimento de fúria do torcedor contra o Atlético, isso só distancia as partes que todos sabemos que querem o melhor para o Atlético. Ou você acha que quem está lá na SAF não quer o melhor? Tem dinheiro envolvido também, tem a parte financeira deles, também são atleticanos, erram, claro que erraram e muito no futebol. Mas é importante entender que a gente precisa, com esses erros, a gente precisa somar esforços e não dividir esforços. Então, a falta de unidade entre torcida, diretoria, comissão técnica e jogadores é o que vai ser, no ano que vem, preponderante para a gente trilhar o caminho adiante. Se a gente quiser evoluir enquanto clube, alcançar os títulos, só conseguiremos com unidade. Então, esse é o recado de fora que eu vejo e que eu acho que é muito importante todos ouvirmos, né? Todos, nós enquanto torcida, jornalistas, youtubers, jogadores, comissão técnica, diretoria, unidade. Temos que ter unidade para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. A não ser que você queira ser desligado do Atlético, eu vou te ser muito sincero, vou falar eu como torcedor. Eu estou muito distante do meu limite, porque o amor por esse clube, o meu amor por esse clube, ele não vejo um fim. Eu vejo um dia, uma época ruim, como foi a Argentina, como foi no Paraguai, mas isso é muito pequeno, tendo em vista o amor que eu tenho por ele, o amor que eu tenho pela torcida do Galo, e não vai ser isso que vai me fazer esmorecer ou tirar qualquer tipo de energia. Já estou sacudindo a poeira e pronto para poder caminhar mais adiante, e vai vir coisa boa por aí, tenho certeza. Então o momento agora é de raiva, é de vomitar tudo, e tá certo, e tem que fazer mesmo. Deixa vomitar, deixa... E depois a gente volta aí a tentar uma unidade. Com relação ao jogo, tecnicamente falando, também acho covarde pegar o Biel como Cristo e o Biel é péssimo e tal. Cara, ele errou. Eu acho que ele não é um jogador que está em sintonia com o que a gente precisa. Acho, pelo custo-benefício dele, um jogador caro para estar por aqui. Mas ele era uma das poucas opções que a gente tem no banco. Então, passa pela diretoria esse erro, passa pela comissão técnica da não escalação, na minha opinião, por exemplo, do Scarpa. Acho que o Sampaoli erra na escalação do Scarpa ou não escalação do Scarpa, mesmo porque o Scarpa... existem coisas nos bastidores que a gente também desconhece. E para um comandante, essas coisas são tão ou mais importantes também que somente a parte técnica. Então, eu não vou julgar o interno, porque essa parte eu não sei.
mas tecnicamente falando, o Scarpa para mim foi o jogador mais estável do time do Galo nesse ano. E falando nisso, ele não poderia ser nunca reserva desse time. Então, para mim, erra comissão técnica, jogadores, o próprio Hulk, a perda do pênalti, depois, mais uma vez, pelo mesmo canto, numa Copa, também foi preponderante para que a gente perdesse esse título. Ele que já nos deu muitas glórias, eu sou muito grato a ele, mas ele tem essa responsabilidade também, porque o Everson tinha acabado de defender um pênalti e a conversão daquele pênalti pelo Hulk naquele momento seria essencial para devolver a confiança, né, para um clube que estava cansado, sem perna, enfim, para um time que estava cansado, sem perna. Então o Hulk também tem sua participação. Então culpar somente o Biel, acho covarde. Tem sua responsabilidade, eu acho que errou 2 gols importantes, errou o pênalti, não estava no seu melhor momento, mas não é o único culpado. Então a gente precisa ser um pouco mais equilibrado depois de uma análise mais fria, e essas análises vão ser muito importantes para uma reformulação total no ano que vem. Quando eu falo total, é no nível que foi do ano de 2023 para o 2024 para o 2025. Foi ao final aí da Copa Libertadores que a gente perdeu o título, a gente teve uma mudança muito grande, mas ela não surtiu o efeito que a gente esperava. Ela realmente ainda falta aquele percentual, e aí é onde o Atlético erra e precisa rever os seus processos de contratação, profissionais do futebol, enfim, precisa-se de uma reformulação. Mas foi medonho a apresentação do Atlético, mesmo com algumas chances, não conseguir superar o fraco time do Lanús, e a sensação que a gente tem é que levou o título quem era inferior, e muito inferior. Só que no futebol é um dos únicos esportes que a gente pode ter uma vitória de um time que tecnicamente é inferior. Foi o caso do Atlético com o Flamengo. O Atlético superou o Flamengo na Copa do Brasil sendo inferior ao time do Flamengo. É só você colocar os dois elencos um do lado do outro. Se a gente fosse na parte técnica, o Flamengo nunca era para ter perdido para o Atlético. Mas na parte da camisa, da paixão, do futebol, do imponderável, o Atlético foi lá e venceu. Então, essa é a magia e a beleza do futebol. Em alguns momentos é a favor, em outros momentos é contra. Então aqui eu queria passar para dar um pouquinho essa minha ótica, né? Entendo quem não concordar com ela e tá tudo certo. Aqui todos têm direito de concordar. Eu só não vou para falta de respeito, né? Você não concorda, você é isso, você é aquilo, você é passapano, enfim, aí fica a critério de cada um. Falo minha opinião como atleticano e fica a dica para que a gente possa crescer, e a receita para que a gente possa chegar onde a gente quer com os títulos é unidade. Unidade. Nada disso vai acontecer sem uma unidade entre diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida, imprensa, youtubers, enfim. Unidade é a palavra. E hoje, logo mais, contra o Flamengo, vai ser um jogo importante, né? Para o Galo tentar superar o Flamengo. Ainda tem esperanças, mesmo que remotas, da classificação da Libertadores pelo Brasileirão. Vai depender muito desses jogadores e eles precisam realmente se doar muito mais do que podem, porque essa situação em que eles nos colocaram também é muito importante que eles tentem reverter. E a questão dos salários atrasados no meio do ano, embora estivessem certos tecnicamente, a forma com que eles abordaram essa situação e lidaram com essa situação foi uma forma muito prejudicial a todos eles, inclusive o Rony, por exemplo, que vinha bem, vinha com um bom conceito com a torcida, vinha fazendo gols, e depois daquela situação em específico, ele ficou bem com os jogadores, mas com a torcida não ficou legal, e com o futebol dele que se perdeu completamente. E é uma pena, porque o Rony vinha bem e depois desse episódio o futebol dele acabou. Então até a forma dos jogadores lidarem com essa questão dos atrasos salariais foi prejudicial à campanha, né, desses mesmos jogadores, e acho que também um dos motivos pela fúria dos torcedores contra alguns jogadores. E a forma com que eles lidaram com isso foi a pior possível para eles e atrapalhou muito o ambiente. Inclusive a permanência de alguns vai ser revista em função desse comportamento e dessa forma de cobrar o que está certo, mas a forma, eu acho que ela foi prejudicial aos jogadores, à torcida, ao clube, e eu acho que foi um dos contribuintes também para a gente não ter um sucesso maior, aí esse percentual que faltou para que a gente atingisse pelo menos um dos objetivos, que era chegar na Libertadores. Estamos chegando em BH, daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo, enfim, bola para frente, né? Queria
trazer aqui um pouquinho, né, desses bastidores do que aconteceu lá, todos muito abatidos, mas como eu falei, eu particularmente não estou nem perto do meu limite. Bora para cima, sacudir a poeira, que a nossa hora vai chegar. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, cada um de nós. E Lacrolândia, os lacradores de plantão, fácil não. Você está ajudando nada o Galo, nada. Isso só aumenta a distância do maior problema que a gente tem hoje no clube, na minha opinião, que é a falta de unidade entre todos os envolvidos. Então bora aí junto com o Galo. Eu sei que é doído, pode continuar vomitando aí, dá uma desabafada aí que é bom, aquela desanuviada, mas vamos sacudir a poeira e dar a volta aí por cima e apoiar, porque é o único caminho que a gente tem. Eu não vou largar o Galo. Você vai largar? Muita gente falou que vai largar, mas eu não acredito. A gente já viveu momentos piores. Eu amo esse Galo demais, por isso que eu tô aqui me dedicando tanto. Já há um tempo, há alguns anos, eu me dedico muito nesse trabalho, mas como torcedor também, eu vim trazer aqui uma palavra para que a gente possa também refletir e ver o que cada um pode colaborar. Combinado? Deixa o seu comentário aí, seu like também, isso ajuda bastante. Obrigado, se inscreva. Se você concordou, comenta. Se não concordou, comenta. Aqui todo mundo é bem-vindo. Obrigado aí pela participação de todos. Daqui a pouquinho, aí, jogo do Flamengo. Se Deus quiser, uma vitória do Galão. Valeu!